Que maravilha! Estamos caminhando, né? Estamos na terça-feira, dia 9 de novembro, novembro, mês 11. O tempo passa, o tempo voa. E hoje nós temos a festa, a solenidade da chamada dedicação da Basílica do Latrão. Por que essa festa? Vamos entender aqui um pouquinho. Primeira antífona da missa de hoje. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, ornada como a noiva que se preparou para o seu noivo. Somos a Igreja de Cristo, povo convocado por sua palavra e reunido em seu nome. Cristo se faz presente em nossa peregrinação terrena. A Igreja Templo de Deus, somos nós, não é? Somos a Igreja em constante êxodo, em constante saída, o Papa tem nos falado. Ou seja, estamos sempre em saída, em busca da terra prometida até encontrá-la. Comprometidos com o reino, tornemo-nos, pois, testemunhas dele, sendo fiéis à vida e à dignidade. Então, a Basílica do Latrão, né? São João de Latrão, olha que beleza, é uma igreja muito importante para o catolicismo, não é verdade? Esta igreja, ela está lá na cidade de Roma. Então, São Giovanni de Latrone, né? Laterone. Então, você pode ir lá e conhecer esta comunidade, esta igreja, esse templo, que na história eclesial, ela tem o seu valor, tem o seu significado. Então, nós vamos, em comunhão com toda a igreja, né, celebrar esta festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Ó Deus, que chamastes igreja o vosso povo, concedei aos que se reúnem em vosso nome temer-vos, amar-vos e seguir-vos até alcançar, guiados por vós, as promessas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar aqui, vamos ouvir melhor o Evangelho de hoje, João 2. Aí nós temos na sequência de Lucas. Hoje, como é festa da dedicação da Basílica do São João de Latrão, nós vamos para o Evangelho de João, que é o Evangelho da festa de hoje. João 2, de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pistas. A cena do templo, no templo, contrasta com o restante dos evangelhos. Certamente porque Jesus, à maneira dos profetas, queria fazer um gesto simbólico. E de fato, seus discípulos mais tarde perceberiam um sentido messiânico no episódio. Seus adversários perceberam logo que Jesus tinha uma autoridade muito superior à que pretendiam ter os sacerdotes, os escribas e mestres da lei. Somos agora o povo da nova aliança e por isso só podemos viver conforme nos ensina em seu Evangelho. Aí está o fundamento da igreja. Amados e amadas, esse Evangelho chama a nossa atenção na festa da dedicação da Basílica do Latrão, em Roma. Muito bem, Jesus chega no templo e está lá uma bagunça, uma confusão, uma desordem. As pessoas estavam ali fazendo de tudo menos rezando. Nós vamos à igreja para quê? Para rezar. Às vezes eu chego nas comunidades e o povo, em vez de rezar, está conversando. Às vezes a gente tem que até colocar o terço antes da missa para ver se o povo
se perceba que ali não é lugar de conversa, a adoração ao Santíssimo, mas deveria ser automático. Eu chegar na igreja, eu me colocar em atitude de oração. Se eu ver que tem um Santíssimo, a primeira coisa é me ajoelhar e rezar diante de Jesus. Depois eu sento e também continuo a minha meditação. Por isso é recomendável que você leve a Bíblia quando você vai para a igreja e ali você faz a sua leitura orante de um texto bíblico. Ou mesmo se você tiver a liturgia diária, que você tem assinatura, você já vai ali e sentado, já antecipa e medita as leituras daquela missa, a leitura, o salmo, o evangelho, a oração e etc. Por quê? Jesus, ele vem mostrar para nós que a igreja, o templo, é um lugar sagrado. Ele chamou a atenção daquele povo que estava lá na casa de Deus, no templo, fazendo dela um comércio. Tinha cambistas, tinha vendedores, e esse povo estava dentro do templo vendendo as coisas. Ora, o templo não é lugar de você vender confecção, de você falar do seu produto para o irmão, a irmã que está ali também para rezar. Quem vai à igreja vai para rezar, quem vai à igreja vai para fazer a experiência de Deus. Muitas vezes também a gente tem que perceber que o templo ele não está sendo bem cuidado. E aí eu chamo a atenção dos ministros extraordinários da Eucaristia, que tem que cuidar da sacristia, tem que cuidar do ambão, tem que cuidar das toalhas do altar, tem que cuidar do espaço celebrativo, presbitério, né? Então os ministros devem ser preparados para que o ambiente onde acontece o santo sacrifício seja um ambiente agradável. E também quem é responsável pela limpeza da igreja, seja os funcionários da matriz, da paróquia, onde tem funcionários, ou equipes formadas na paróquia de pastorais, movimentos ou voluntários para limpar a igreja. Quando você chega na igreja, você tem que sentir limpeza, tem que ser cheirosa, perfumada, porque é a casa de Deus. E a casa de Deus tem que ter dignidade, tem que ter limpeza, tem que ter ordem, tem que ter decência. Então Jesus expulsa do templo aqueles que estavam querendo bagunçar a casa de Deus. E ele diz, o zelo por minha casa me consumirá. Então fica a pergunta, eu como pároco, como padre responsável pela paróquia, tenho me esforçado para cuidar da paróquia que me foi confiada? Você ministro, você zelador, você funcionário da paróquia, você tem dado o melhor de si para que a casa de Deus esteja bem cuidada? Fica essa nossa reflexão. Então, pode ser uma capela, uma matriz, uma catedral, mas você mesmo sendo funcionário, coloque amor, coloque carinho, né? Você recebe um salário, né? É funcionário, faça com amor, não com reclamação. E você que serve o altar como ministro, na da comunhão, como coroinha, faça com amor. Deixo a minha bênção para você nesta sexta-feira, na festa da dedicação da Basílica do Latrão. Antes da bênção, quero dizer que essa homilia está sempre à disposição no YouTube. Você vai lá, se inscreva no Paróquia de Fátima Itamaraju, se inscreva, acione o sininho que ela vai estar à sua disposição. E você acionando o sininho, você vai ser anunciado de manhãzinha quando ela já estiver lá posta no canal. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.